todos, a todas. Iniciamos, então, a tarde do primeiro dia do segundo colóquio do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira. Este é o segundo colóquio com essa titulação, mas o nosso grupo já caminha há 10 anos com encontros que tem como objetivo informar, compartilhar investigações, resultados finais das pesquisas feitas e também parciais. Então, agora, como na programação que foi distribuída, inclusive a programação foi enviada a todos vocês, um caderno virtual, nós temos agora uma sessão de comunicações, com o título Imprensa, Impressos e História da Educação 1. Será a comunicação de 3 pesquisas que estão em andamento, uma de mestrado, 2 de doutorado, que serão apresentadas nesta tarde. Assim como forma de organizar a apresentação dos debatedores, cada um tem aí de 15 a 20 minutos para a sua apresentação e logo depois nós teremos aí o tempo das perguntas. Aqueles que quiserem direcionar suas perguntas podem fazê-lo no chat e lembro também que durante a sessão de comunicações será também disponibilizada em um link no chat a lista de presença. Então, estejam atentos para que possam também entrar lá e marcar a sua presença nesta sessão da tarde, da comunicação. Bem, nós teremos então as 3 comunicações. A primeira delas, do Robson Andrade Costa. O Robson, aliás, deixa eu dizer aqui, eu vou apresentá-los, cada um antes da sua fala, então deixa eu dizer aqui o nome dos 3, né? O Robson Andrade Costa, a Isis Sanfin Schroeter e o Jefferson Ricardo de Andrade. O Robson, que vai fazer a primeira apresentação para nós agora da sua pesquisa, ele é licenciado em História pela Uninove e em Pedagogia pela Facum. É professor na Faculdade Aliança Educacional do Estado de São Paulo, em Itapevi. É mestrando do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, orientado pelo professor Daniel Chiusini, e a sua pesquisa, cujos resultados parciais irá nos apresentar, está intitulada neste colóquio como Prenúncios da Concepção de Integração Curricular pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos da década de 1950. Então, Robson, é com você a sua apresentação, uma boa apresentação para você e que todos possamos aproveitar bem desta tarde juntos. Obrigado, Samuel. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deixa eu compartilhar aqui a tela, aí você me avisa se está ok. Ok, Robson, aí. Sim, visualizamos sua apresentação. Ok. Então, tá bom. Obrigado. Vou iniciar. Como o Samuel já falou aqui, o título da minha pesquisa é uma pesquisa da dissertação de mestrado, né? Estou ainda numa fase inicial, acabei de ter o parecer do meu projeto, então ela está numa fase ainda bem inicial da pesquisa, né? Então, na verdade, eu nem vou dizer que eu vou apresentar resultados parciais, é mais mesmo a estrutura do meu projeto, né? Tem algumas informações aqui que a gente conseguiu recentemente, mas é isso. De qualquer forma, eu me coloco à disposição de vocês no momento oportuno para receber questões e principalmente sugestões, né? Comentários. O título da pesquisa está como Prenúncios da Concepção de Integração Curricular pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos na década de 1950. Sou orientando do professor Daniel, como o Samuel falou. Essa é uma pesquisa que a gente entende que é uma pesquisa epistemológica, porque a gente vai buscar
a partir de termos que se eram apresentados nas produções da RIBEP na década de 50, que possam trazer uma certa relação com aquilo que nós entendemos como integração curricular ou interdisciplinaridade, né? E aqui eu coloco uma citação do Bourdieu dizendo que essa é uma postura, né, do pesquisador que sempre nunca está satisfeito, né? Sempre busca superar aquilo que a gente entende como início, né? Então ele diz que a busca da superação distintiva encaminha-os a retrocederem sempre mais no passado, a mostrar que tudo começou antes do que se havia pensado. Reforço também que essa pesquisa ela não tem a pretensão de superar ou de desmerecer as literaturas, né, tão consolidadas que apresentam a presença da ideia de interdisciplinaridade no Brasil a partir da década de 70, né, por influência de movimentos estudantis que aconteceram na Europa na década de 60, mas a gente tem sim o objetivo de tentar identificar esses termos que são utilizados aqui no Brasil, né, antes, inclusive, dessa relação com esse movimento na Europa, movimento estudantil, mas que já incorpora essa ideia de interdisciplinaridade, né? E isso porque a gente quer perceber em que momento histórico que essa concepção é apresentada aqui, né, a partir de pesquisas da RIBEP, publicações da RIBEP, e quais eram os seus objetivos. Ela também é uma pesquisa documental, porque a gente vai utilizar a RIBEP e o documento, né, mais específico, a imprensa, e apresento aqui também uma citação da Cruz e Peixoto, que diz que por muito tempo, né, a imprensa, ela foi utilizada, né, como questionamento, questionavam a sua fidedignidade, né, e hoje, por influência, inclusive, das escolas dos análises, né, da história-problema, nós entendemos que nenhuma fonte, não só, né, a imprensa, não só o jornal, não só impresso, que deve ter um olhar crítico, né, analítico, porque todo documento, ele não é neutro, né, e a gente precisa, a partir de teorias, metodologias adequados, né, que a gente possa possibilitar uma análise, possibilitar um conhecimento dessa fonte para tentar entender, inclusive, as suas intencionalidades históricas, né? Sobre o termo, inclusive isso aqui foi uma ajuda que eu tive na disciplina que eu ainda estou cursando com o Mauro, contribuições dos colegas, né? Como ela é uma pesquisa epistemológica, de uma certa forma, eu tive alguma preocupação de tentar utilizar qual que é o termo adequado para a ideia que eu vou tentar buscar nas publicações da RIBEP na década de 50. Por quê? O termo interdisciplinaridade não é um termo que, pelo menos até agora, eu não encontrei esse termo nas publicações. Então, eu trago aqui para vocês uma definição do dicionário de conceitos históricos de que o termo interdisciplinaridade. Oi? Opa, acho que alguém está com o microfone aberto. O termo interdisciplinaridade, geralmente ele é entendido como troca de conteúdos e métodos entre diferentes áreas, ultrapassando a segmentação do conhecimento promovido pela multidisciplinaridade tradicional. Ou seja, o que a gente está chamando de interdisciplinaridade aqui, de uma forma bem geral? Que é essa ideia de se trabalhar as disciplinas, e eu descobri que nem toda interdisciplinaridade ela reforça a presença de disciplinas, né? Existe interdisciplinaridade que um movimento, né, uma abordagem da interdisciplinaridade que propôs sim o fim das disciplinas,
Porém, eu ainda vou precisar ler esses artigos da RIBEP para tentar realmente mapear quais são essas abordagens dessa concepção de interdisciplinaridade. Alguns termos que ainda são utilizados para essa ideia, que é currículo global, metodologia de projetos, que é uma metodologia que se utiliza, se fala muito, né, nos currículos, principalmente aqui de São Paulo, currículo interdisciplinar, currículo transversal, e elas apresentam, segundo Lopes Macedo, três modalidades. Esse termo de integração, essa concepção, ela pode apresentar uma integração de competências e habilidades que devem ser formadas nos alunos, a partir dos conteúdos das disciplinas. Ela também pode ser entendida como integração de conceitos das disciplinas, mantendo a lógica desses saberes disciplinares, né, de cada disciplina, e também integração via interesse dos alunos, buscando referência nas demandas sociais. Aqui era um videozinho que eu ia passar para vocês, quem tiver interesse. Aqui no bate-papo mesmo eu posso postar o link para vocês acessarem depois, que é um vídeo falando da comemoração de 75 anos da RIBEP. A RIBEP é uma revista que está ligada ao INEP, o INEP que foi criado na República do Estado. Em 44 já a RIBEP ela é criada justamente com esse objetivo de ser um instrumento de divulgação, de produção intelectual que visava influenciar formações, né, e as concepções da educação brasileira. Ela é uma revista especializada em educação, que está ativa até hoje e tem sua publicação quadrimestral. Então, essa é a instituição também que a gente pretende promover uma análise, né, a partir da instituição RIBEP. E na RIBEP, nós temos duas figuras importantes, né, dois presidentes, pensando nesse recorte temporal da década de 50, e nessa década quem mais vai estar presente, né? Como vocês podem ver, é o Anísio Teixeira, que ele é presidente de 52 a 64, então ele é um intelectual que a gente pretende também estudar, né? O meu aporte teórico, a princípio, vou apresentar aqui para vocês apenas dois conceitos do Gramsci, que é o conceito de partido e intelectual orgânico, ambos, né, pensando num conceito mais ampliado. Partido, como o Semerário mesmo aponta, né, que para Gramsci, num conceito mais ampliado, se enquadram jornais, revistas, centro cultural, grupos e movimentos organizados na sociedade civil, né, e que são meios de comunicação que possibilitam aos seus colaboradores um espaço de atuação e projeção. O conceito de intelectual orgânico, que é aquele que se vincula e cumpre um papel de organizador da cultura e, consequentemente, que organiza a classe, né, como a gente falou aqui, a RIBEP, ela foi criada pelo INEP justamente com essa função, né, de tentar organizar, né, as concepções de educação. Aqui eu apresento para vocês, numa pesquisa de levantamento bibliográfico, né, de literatura, que utilizam a RIBEP como fonte principal, e apresento aqui algumas das abordagens que já foram apresentadas até hoje, né, que é entendendo a RIBEP como instituição da pesquisa científica sobre a educação no Brasil, as teorias e práticas pedagógicas que são apresentadas na RIBEP, as ideias de organização cotidiano e espaço escolar, o ensino disciplinar, debates e qualidades do ensino e infância e educação, todas elas utilizando a RIBEP como fonte principal. A hipótese do nosso projeto é que o Anísio Teixeira é um intelectual que está ligado ao movimento da escola nova, né? E, portanto, a gente acredita que ele deve ter influenciado, né, nessa concepção de educação. Como vocês sabem, Anísio Teixeira e o movimento da Escola Nova, né, são críticos da reforma Capanema, né, da Lei Orgânica de 42, e então a gente entende que o Anísio Teixeira pode ter, como presidente, né, do INEP, ele pode ter influenciado essa nova concepção, trazendo, né,
até mesmo trazendo a participação de redes de sociabilidade, de intelectuais que convergem com a sua proposta, com a sua concepção de educação, né? Nós temos alguns objetivos com essa pesquisa. A primeira é justamente buscar quais são os termos que eram utilizados, e a gente vai entender que esses termos podem apontar para a gênese da ideia de interdisciplinaridade, né? E entender quais são as suas possíveis perspectivas na década de 50. Para isso também a gente pretende mapear e examinar os autores que se dedicam a essa temática, né? E aqui apresento para vocês alguns dos procedimentos de pesquisa e análise, como disse para vocês, ainda estou na fase inicial, né? O primeiro procedimento foi ter acesso aos textos publicados pela RIBEP na década de 50, já tenho acesso a todos eles. E agora estou nesse processo de ler esses textos, identificar, analisar e relacionar esses textos, né, com esses autores também, numa análise tanto qualitativa, tentando descobrir os termos, né, e as perspectivas, e também quantitativa, né. Depois, identificar, analisar e fazer um cotejamento com a literatura que aborda essa ideia de interdisciplinaridade. Seguinte, dialogar com outras possíveis fontes que possam aparecer, que possibilitam, né, esse cotejamento. E, por fim, identificar um grupo de intelectuais que contribuíram, então, para a gênese da concepção de interdisciplinaridade no Brasil. Vou comentar aqui rapidinho para vocês o que eu já tenho feito aqui em questão metodológica, né? Então, eu baixei já todas as publicações da década de 50 da RIBEP, que eu achei pelo próprio site da RIBEP mesmo, e eu fiz uma planilha aqui para tentar facilitar encontrar essa ideia de interdisciplinaridade a partir dos títulos dos artigos, né? E aí, na década de 50, então, totaliza 39 números, e sendo 428 títulos de artigos que foram publicados dentro dessas sessões. As sessões editorial, ideias e debates, documentação e vida educacional. Porém, depois que eu terminei de fazer essa planilha, eu tentei buscar, né, algumas palavras nos títulos dos artigos da década de 50, como currículo, integração curricular, integração de disciplinas, e nos títulos desses artigos eu não encontrei nada, né? Foi quando, junto com o professor Daniel, meu orientador, a gente percebeu, né, fez uma análise ligeira da planilha, e a gente percebeu que a palavra ensino era muito recorrente nos títulos publicados na década de 50. E aí, então, a gente foi a gente criou um mapa conceitual, né, para tentar entender o que a RIBEP falava sobre ensino na década de 50. E aí, selecionando esses artigos que utilizam o termo ensino, ainda assim ficou uma quantidade muito grande ainda de artigos para serem analisados, e aí a gente acabou criando ligeiramente, né, a gente lê os textos e a gente mapeou esses textos de ensino em 9 concepções. Então, esses textos que falavam sobre ensino, acredito que eles sejam contemplados aqui nessas concepções, que são modalidades de ensino, institutos de ensino, ensino público e privado, didática do ensino, problemas no ensino, legislação no ensino, eventos de congressos de ensino, organização do ensino e a concepção disciplinas de ensino. E aí, eu e o Daniel, a gente acabou selecionando, né, uma dessas 9 concepções, que é a disciplinas de ensino, para selecionar os textos que utilizavam essa concepção, porque a gente acredita que a partir dessa concepção a gente poderia ter acesso às ideias e concepções de interdisciplinaridade, né? Robson,
Oi, Samuel, 5 minutos. Só para te avisar, você tem mais 4 minutinhos aí. Tá bom, obrigado, já estou terminando. E aqui eu vou apresentar para vocês só 2 textos. Então, dessas concepções, a gente selecionou a concepção disciplinas de ensino, e dessa concepção disciplinas de ensino, nós encontramos aqui 9 artigos que falam sobre disciplinas de ensino. E eu estou nessa fase agora lendo esses artigos, né, para tentar identificar esses termos que apresente a ideia de interdisciplinaridade. E aí eu vou apresentar para vocês aqui apenas 2 textos. O primeiro dele, que é interessante, é um texto que foi publicado em 51 por um professor da Argentina. Ele fez uma viagem nos Estados na América do Norte e também alguns países da Europa. Ele é um professor que trabalha na Escola Superior de Músicas da Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, e ele fez essa viagem nesses países para tentar trazer algumas experiências de tendências metodológicas, teóricas, de ensino de música. E aí, no final do seu artigo, ele apresenta uma conclusão, né, uma síntese de considerações finais de tudo que ele percebeu nessa viagem, e uma das conclusões que ele chega é que nessa necessidade da formação, que existe, né, uma necessidade da formação integral do músico em todos os ramos possíveis do conhecimento humano. Ou seja, a ideia de formação integral aqui tem a ver com essa perspectiva de interdisciplinaridade, que é tentar superar, né, essa formação fragmentada que as disciplinas, como ilhas, elas limitam, né? Um outro texto aqui é de um professor de português, e é uma reflexão sobre tanto teorias e metodologias práticas de ensino, do ensino da literatura, e partes do texto eu percebi alguns termos, né, como função na vida prática, ou seja, a utilização da literatura pensando não só na questão abstrata, teórica, mas prática, né? Um outro termo que ele utiliza, inclusive como subtítulo do seu artigo, é utilidade, ou seja, pensando a literatura como uma questão prática, útil. E, por fim, em uma também das conclusões, ele apresenta que o método ideal para o ensino de leitura é o método global. E é isso. Aqui tem as referências bibliográficas. Obrigado pela oportunidade e estou aberto principalmente para sugestões, comentários. Obrigado. Muito obrigado por estar nos seus inícios, mas nos traz aí muitos elementos e muita coisa já organizada que você nos apresenta aí. Então, obrigado, a gente aguarda você depois das 2 próximas apresentações. E eu chamo agora a apresentar a Isis Sanfin Schwetter. A Isis é graduada em História pela Universidade Estadual Paulista, pela Unesp, em 2007, e, além de outras formações, ela também é mestre em Educação aqui pelo programa História, Política e Sociedade da PUC, que defendeu em 2015, orientada pelo professor Daniel Chiosini. E a dissertação de mestrado dela teve como título A Organização e Imprensa Estudantil no Instituto de Educação Sud-Menuti, 1952 a 1954. E atualmente é doutoranda aqui no programa e desenvolve a pesquisa cujos resultados parciais ela nos apresenta nesta comunicação, sob o título A Cultura Escolar no Ginásio Salesiano Dom Bosco de Piracicaba, Jornais Escolares e a Memória Coletiva, 1951 a 1955. Olá, boa tarde a todos. Tá aparecendo, pessoal, aí, o compartilhamento? Sim.
Certo. Então, Então, esses, aí, com você, que depois tudo ao certo? Tá dando para me ouvir? final das comunicações apresentamos. Deu uma travada para mim, e aí por isso que eu voltei aqui. Pode começar? Então, beleza. Ó, Sim, estamos te ouvindo. vou compartilhar aqui, então. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar apresentando minha pesquisa no colóquio. Eu acho que é um bom momento para a gente trocar ideias, né, sobre as pesquisas. E eu estou no 4º semestre do doutorado, orientada pelo professor Daniel, como o Samuel disse. E até aqui o título da minha pesquisa é A Cultura Escolar do Ginásio Salesiano Dom Bosco, de Piracicaba, os jornais escolares e a memória coletiva. Entre os anos de 51 e 55, esse recorte temporal ele foi escolhido no tempo de circulação do impresso. O objetivo da pesquisa, então, é investigar a cultura escolar e a identidade do ginásio salesiano Dom Bosco por meio de exemplares do jornal escolar, denominado A Voz do Dom Bosco, órgão dos alunos do colégio salesiano, entre os anos de 1951 e 1955, e de fontes memorialísticas sobre a história da instituição. A ideia, então, é compreender o jornal escolar como um componente material, um dos, para a investigação da cultura escolar desta instituição. E aí, ao longo da elaboração do projeto, foram surgindo outras questões. Então, qual foi a relação dos alunos e dessa imprensa com a realidade envolvente, com os gestores da instituição e com os sujeitos da cidade de Piracicaba? Quais são os aspectos do cotidiano escolar daquela instituição e os elementos que conferem identidade à mesma? Quais eram os cursos de nível secundário oferecidos por essa instituição e como era o acesso a esse ramo de ensino? Então, como surgiu o interesse, né, pela pesquisa? No mestrado, na minha dissertação, o título e a relação que foi estabelecida ali, Organização e Imprensa Estudantil no Instituto de Educação Sul de Minute, que é uma instituição pública aqui da cidade de Piracicaba, que eu sou de Piracicaba, né? E ali no mestrado também eu tentei entender como que um grupo de alunos se organizou para fazer, para a feitura de um jornal escolar, e ali se estabeleceu também uma relação entre o jornal e a instituição educativa. Na pesquisa do doutorado, quando eu entrei no programa, a princípio, a ideia era continuar pesquisando a história desta escola, né, do Instituto de Educação Sul de Minute, e compreender o entendimento, a configuração do ensino secundário nessa instituição e depois na cidade de Piracicaba, né, como foi esse processo. Entretanto, quando eu adentrei no arquivo da escola, conversando com os gestores, eu tive muita dificuldade para ter acesso aos arquivos. Então, aí, eu acabei entrando em contato pela Hemeroteca Nacional com 20 exemplares desse impresso, denominado A Voz do Dom Bosco. Então, outra fonte jornal, né, que apareceu. Então, aí que o objetivo da pesquisa acabou tomando um outro rumo. E também entrei em contato com a memória institucional desta escola, por meio de edições comemorativas da história da instituição. Essa escola, eu não falei ainda, né, mas essa escola é uma escola católica, né, o nome Dom Bosco, uma escola católica particular aqui na cidade, que ela foi criada em 1951, ok?
Então, o referencial teórico aí, já que estou querendo entender a cultura escolar, né? Elenquei a cultura Isis, dá escolar. licença um minuto, Isis. Eu vou pedir Sim. só para você colocar em modo de apresentação o seu PowerPoint. A sua tela, ela está... Para você clicar embaixo dela e colocar em modo de apresentação. Aqui embaixo? Como você estava apresentando os slides, mas não estava em modo de apresentação. Você estava com aquele menu lateral exposto. Acho que você não precisa parar a apresentação, mas é só clicar embaixo no PowerPoint para colocar que o slide fique ampliado, em modo de apresentação. Entendi. Aqui embaixo à direita. Aqui, Embaixo à direita. Embaixo à direita, ao lado do zoom, aqui tem sabe onde tem o zoom? Ou tenta apertar o F5. F5, isso, F5 resolve, é um atalho. Isso, desculpa, beleza. Deixa eu voltar para lá, então. Bom, então, como estava dizendo, né, o conceito de cultura escolar ele foi escolhido como categoria de análise, porque a ideia também é entender a cultura escolar dessa instituição, por meio do impresso, por meio das memórias. Então, o Dominique Julliard, né, ele traz proposições sobre cultura escolar, como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar, condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação de determinados comportamentos. Então, o jornal aparece aí como uma prática dentro desta cultura escolar específica. E aí temos também a perspectiva teórico-metodológica da mesoabordagem, que Magalhães trabalha, e ele entende, então, a história da instituição educativa a partir do que ele chama de paradigma relacional, de uma mesoabordagem. E o que envolve essa mesoabordagem é toda a materialidade produzida, né, pela instituição. Então, a paisagem física e humana, os aspectos simbólicos, relações de comunicação e poder, as políticas de admissão, os ciclos de procura por instrução, as práticas educativas, que aqui eu coloco o jornal, e as memórias da instituição. Essas memórias, para o autor, são memórias que são fixadas com o tempo, em datas comemorativas de aniversário da instituição, e que acabam por construir também uma memória coletiva, como coloca o Pollack, entendendo a memória coletiva como construída, seletiva, e todos esses aspectos resumem uma síntese histórica das instituições educativas. Bom, as principais fontes até aqui, as principais fontes da pesquisa são 20 exemplares do jornal escolar do Colégio Salesiano Dom Bosco, como já disse, e os registros da memória da instituição. Então, o que tenho até agora? Essa primeira fonte aqui é um livro denominado 50 anos da presença salesiana em Piracicaba, onde essa autora, Elizabeth Azevedo, ela escreve esse livro e verificando, né, analisando essa fonte, a gente percebe que ela não é uma bibliografia científica, não é um livro de caráter científico, portanto, uma fonte memorialística. Essa autora, ela é hoje professora de artes cênicas da USP, e se você procura no Lattes dela, por exemplo, você não encontra esta publicação. Parece uma publicação encomendada, ok? Então, por isso encarada como uma memória, como uma construção de memória. E uma outra fonte também, que eu também trabalhei no mestrado, é essa obra denominada Memorial de Piracicaba, do século XX. Então, também entendo como uma obra produzida com determinados interesses. Então, Instituto Histórico e Geográfico da cidade, Jornal de Piracicaba, a Universidade Metodista de Piracicaba, em conjunto produziram essa obra,
E a ideia ali é contar um pouco da história da cidade, desde o final do século XIX e durante todo o século XX. Aí eu tenho o primeiro exemplar, né, do jornal que eu estou pesquisando, A Voz do Dom Bosco. Eu achei legal trazer para ver um pouco também da questão da materialidade, né, como que ele é composto, como que ele é produzido. E a perspectiva de análise metodológica dos jornais, né? Então, a Heloísa de Faria Cruz e a Maria do Rosário da Cunha Peixoto, nesse artigo da Oficina do Historiador, Conversa sobre História e Imprensa, elas nos trazem pontos importantes para caracterizar e analisar os impressos. Então, a identificação do periódico, título, data limite de publicação, periodicidade, projeto editorial, projeto gráfico. Então, essa bibliografia me ajuda a analisar essa fonte como um impresso, ok? Apesar de essas autoras estarem falando de uma imprensa corrente, né? Uma imprensa corrente que não é o jornal escolar. Então, por exemplo, a periodicidade, né? Ela não é como um jornal corrente, não há nesses jornais do Dom Bosco e nem nos jornais do SUD, que eu fiz no mestrado, não há uma periodização concreta, todo mês ali. As publicações elas eram feitas de acordo com o calendário escolar e não todos os meses. E a questão também, o projeto editorial, eu consigo verificar, tanto nos jornais do SUD, quanto aqui nos jornais do Dom Bosco. Então, em toda, por exemplo, aqui, né, se a gente voltar um pouquinho, em quase todos os exemplares aparece essa parte aqui, que se denomina a voz, né? Então, a gente consegue perceber que aí o projeto editorial, ele aparece, certo? E aqui também, como se trata de uma fonte de jornal escolar, de uma outra natureza, então eu senti a necessidade, tanto no mestrado, quanto agora no doutorado, como trabalho com fontes semelhantes, né, construir uma tabela com categorias de análise. Então, porque eu acho que isso me facilita na hora de analisar a fonte. Então, o que mais se repete em todos os exemplares, a categoria ela vai sendo feita. Então, o projeto editorial, pensamentos, que são alguns textos que evocam pensamentos, alguns religiosos, outros não. O cotidiano da escola, o pensamento religioso, como ele se expressa, o papel dos salesianos na educação da cidade, porque isso também é uma questão que será tratada mais à frente, qual foi o papel deles na educação aqui na cidade, as características do ensino secundário, que também são verificadas em todos os exemplares, esportes e humorismos. E aí o referencial conceitual sobre impresso estudantil, né? Então, eu entrei em contato com várias pesquisas, e um artigo, esse ano, que eu encontrei, é de Aguiar e Assis. Esse artigo ele foi publicado pela revista eletrônica da UFSCar, nesse ano, e essas autoras, elas são da Universidade Federal do Mato Grosso, e essas autoras, elas vêm trazer um escopo para mostrar a relevância da utilização de impressos jornalísticos estudantis como objeto e fonte de pesquisa, nas pesquisas em História da Educação. Então, ali, a ideia delas é fazer um apanhado das principais pesquisas que estão sendo feitas no campo, que utilizam jornais, que utilizam impressos jornalísticos escolares. Então, ali foi citada a minha dissertação, citada a dissertação da minha colega, da Mary Jones, que fez o mestrado no programa, e ela estudou também
os jornais escolares produzidos por escolas de São Luís do Maranhão, e também outras autoras de referência que eu trouxe aqui, que é a Jeane Lange do Amaral e a Maria Helena Câmara Bastos. Essas duas, elas são pesquisadoras do Sul e são pesquisadoras conhecidas por trabalharem com impressos e impressos estudantis. Então, para a Jeane Lange do Amaral, os jornais estudantis, eles aparecem como elementos importantes para a compreensão das práticas do cotidiano escolar, dos discursos que os jornais veiculam, e sendo possível observar costumes, valores, interesses que balizaram a relação entre esses estudantes, bem como as apropriações feitas a partir da cultura escolar dessas instituições. Maria Helena Câmara Bastos e Emel também dizem que a utilização dos jornais escolares são importantes para a compreensão, então essa é uma outra perspectiva de análise aqui, a ideia de compreender a história da cultura escrita por meio dos textos que são publicados em jornais escolares, ok? Então, essa cultura escrita, ela analisa a produção, a difusão, a conservação e o uso de objetos escritos em suas várias modalidades. Então, os exemplares de periódicos aparecem como um locus privilegiado para se adentrar no cotidiano da instituição. Ok? Isis. Oi. Você tem mais 5 minutos, tá bom? Ok, estou acabando já. Obrigada, Samuel. Então, os avanços da pesquisa. Eu estou no 4º semestre, então eu estou na fase de elaboração do 1º capítulo, que até então tem o título Jornais Escolares e a História da Educação Brasileira. A tentativa, a ideia aqui, então, é situar a importância relevante e crescente da utilização de jornais escolares como fonte e objeto de pesquisa no campo da história da educação, no sentido de fazer um mapeamento de pesquisas que utilizam jornais como objeto e fonte, na tentativa de caracterizar as diferentes abordagens de análise, ok? Quando ele aparece como fonte, quais as abordagens, qual é a perspectiva teórica, como a fonte está servindo para responder determinada questão de pesquisa. Né? E o ponto de partida aqui são prescrições educacionais sobre jornal escolar. A primeira, advinda da pedagogia ativa proposta por Célestin Freinet, que era um educador francês, que a partir dos anos 20, ele funda escolas cooperativas no sul da França, e ele é o criador da ideia de jornal escolar dentro de uma perspectiva ativa de educação. E também uma obra publicada pela Biblioteca Pedagógica Brasileira, denominada Jornais Escolares, de Guerino Casasanta, de 1939. Essa obra, publicada pela Biblioteca Pedagógica, é uma obra que está no rol aí de publicações das metodologias ativas aqui no Brasil. Então, aparece como a principal prescrição, até aqui, para a feitura de jornais escolares. Guerino Casasanta era um mineiro, ok? E nessa obra ele faz um inquérito, no primeiro momento, ele faz um inquérito de toda a produção de jornal escolar no estado de Minas Gerais, e num outro ponto ele monta um passo a passo ali sobre como publicar um jornal nas instituições de ensino do país. E os resultados preliminares, então, para terminar. O jornal escolar, A Voz do Dom Bosco, ele aparece como uma atividade tutelada pelos gestores da instituição e não como uma iniciativa particular dos alunos, como era o caso dos jornais do SUD, da pesquisa que eu fiz no mestrado. Afasta-se, desse modo, das principais prescrições advindas das metodologias ativas que eu acabei de dizer. Então, propostas por Freinet, na França, e por Guerino, aqui no Brasil. E esses textos desse jornal escolar, eles se aproximam mais de uma narrativa institucional da escola, que é fixada nessas edições comemorativas, que aqui também servem de fonte,
e que revelam a identidade e uma cultura escolar que era ali almejada pelos gestores da instituição, que pertenciam à ordem dos salesianos aqui no Brasil. E é isso, terminei. Aí a bibliografia. E pronto. Isis, parabéns pela sua apresentação e muito obrigado por compartilhar com a gente esses resultados da sua pesquisa, e que já, não sei se dá nem para dizer preliminares, porque já tem muita coisa aí trabalhada e mesmo em vias de conclusão. Parabéns, né? E a gente também, nós aguardamos os que estão participando, que quiserem dirigir suas perguntas para a Isis, assim também como anteriormente para o Robson, coloque aí no chat, logo que terminar a apresentação do Jefferson, que vem agora, a gente retoma com as perguntas. Então, Jefferson, seja bem-vindo, agora é sua apresentação. Samuel quer falar, acho. Sim. Eu já pus o link da lista de presença, já. O pessoal ia assinar. Ok. No chat. Tem bastante Samuel nesse grupo, né? Vamos lá, o Jefferson, já está aí na tela, ele é graduado em Pedagogia pela Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco, de Monte Aprazível, isso em 2004, e atualmente está também se graduando em História, né, pela Uninter. É mestre em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, e defendeu sua dissertação orientado pelo professor Mauro Castilho, também atual orientador no doutorado, e no mestrado teve como título Alterações no aspecto confessional em 2 colégios protestantes de educação básica na cidade de São Paulo. Recorte temporal de 1978 a 2018, e concluiu em 2017. Atualmente é doutorando do programa, e ele vai nos apresentar, então, os resultados parciais de sua pesquisa, aqui sob o título O Colégio Adventista Brasileiro e a revista O Colegial, História, Instituição e Periodismo Impresso, com recorte de 1930 a 1974. Então, Jefferson, boa apresentação para você. Obrigado, Samuel. Gostaria de perguntar se todos estão me ouvindo bem e visualizam aí o slide. Tá ok aí, Samuel? Sim, para mim está ok, o slide ok, e voz também. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como o Samuel já mencionou, o meu objeto de pesquisa, agora da tese do doutorado, tem como título O Colégio Adventista Brasileiro e a revista O Colegial, História, Instituição e Periodismo Impresso. É um impresso que circula na instituição entre as décadas de 30, o ano de 1930 e 1974. Esse que à direita de vocês a capa, não é o primeiro exemplar, mas em arquivo é o primeiro que pôde ser localizado. Na verdade, ele começa, ao que parece, inicia a circulação em 1928, mas em arquivo o primeiro localizado é do ano de 1930. Só para que vocês conheçam, o Colégio Adventista Brasileiro hoje é o Centro Universitário Adventista UNASP, é a instituição de ensino superior e ensino básico mais importante dos Adventistas do Sétimo Dia no Brasil. São 3 campi, um no Capão Redondo, no município de São Paulo, e outros 2 no município de Hortolândia e Engenheiro Coelho, e é um dos mais importantes do mundo também para os adventistas. Eu trago aqui, antes de iniciar, falar um pouco sobre a pesquisa, 2 citações de Gramsci, que diz que a escola, em todos os seus níveis, e a igreja, são as 2 maiores organizações culturais em todos os países, graças ao número do pessoal que a utilizam. Então, considerando uma afirmação como essa, é muito importante para nós compreendermos a cultura, os movimentos sociais de um povo, a partir também de instituições como a escola e a igreja, porque, segundo Gramsci, são as instituições, né, que movimentam, que abrigam uma quantidade muito grande de pessoas. E a outra citação
que tem uma relação muito grande com a pesquisa. A escola é um instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. Então, vocês vão perceber aqui que um dos objetivos da pesquisa é tratar também sobre intelectuais importante para os adventistas na expansão da igreja no Brasil. Contextualizando um pouco sobre o tema, a pesquisa tem como foco o informativo escolar impresso denominado colegial, destinado à comunidade escolar do Colégio Adventista Brasileiro, editado e produzido por alunos e professores entre as décadas de 1930, os anos de 1930 e 1974. O percurso para chegar à definição do tema para este trabalho foi construído ao longo do processo de pesquisa para a minha dissertação do mestrado, cujo foco foi o estudo e análise das permanências e rupturas da confessionalidade de duas instituições de ensino protestante na cidade de São Paulo, que foi o Colégio Luterano e o Colégio NASP, né, hoje o Colégio NASP, que é o Colégio Adventista Brasileiro. O colegial foi um periódico utilizado como veículo de informação e formação, foi um informativo institucional oficial dos estudantes do então Colégio Adventista Brasileiro. O seu primeiro exemplar foi impresso no ano de 1928 e o último em 1974, pelo menos o que foi possível localizar nos arquivos da instituição. O informativo possuía características de um jornal e era publicado, em sua maioria, 2 vezes por ano, mas em alguns anos isso foi trimestralmente e até bimestralmente. Trazia depoimentos de alunos sobre o colégio e informações sobre os eventos sociais, espirituais e datas comemorativas da instituição. Pretende-se compreender as práticas educacionais e religiosas orientadas pela denominação adventista, em um período de grandes mudanças econômicas, educacionais e políticas no país, por meio de uma perspectiva historiográfica, usando o método de análise documental, buscando perceber nos impressos os seus discursos, a sua materialidade, a circulação e edição, bem como a sua apropriação pelos leitores. Sobre os objetivos da pesquisa, primeiro, o de verificar o desenvolvimento do projeto escolar e o declínio ou a ampliação da confissão religiosa do Colégio Adventista Brasileiro, que era mantido e é mantido pela Igreja Adventista por meio do informativo impresso O Colegial. Alguns objetivos específicos: investigar a criação e os ciclos do periódico O Colegial Informativo do Colégio Adventista Brasileiro, analisar práticas e estratégias confessionais presentes nos processos educacionais durante o período de circulação do impresso, observar por meio do impresso a contribuição da instituição escolar para a expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, analisar os ciclos históricos da revista e as alterações em sua estrutura editorial. Sobre os procedimentos da pesquisa, pretende-se nessa pesquisa um levantamento dos informativos que foram produzidos entre os anos de 30 e 74. Considerando essa perspectiva, fontes serão selecionadas para permitir um cotejamento. Serão analisadas as respectivas estruturas editoriais adotadas por intelectuais, administradores, professores e alunos do Colégio Adventista Brasileiro que participam da elaboração do impresso colegial, considerando informações que permitam analisar o projeto escolar e religioso da instituição. Eu não mencionei, né? Eu acabei, na verdade, de entregar o meu projeto de pesquisa, então eu estou na fase inicial aí da coleta de dados e da análise da pesquisa. Para enriquecer o processo de análise, serão consideradas orientações metodológicas sobre a imprensa periódica educacional, que para Catani constitui-se de um corpus documental de várias dimensões, permitindo a compreensão por meio de exame do conteúdo das várias percepções pedagógicas que foram formadas ao longo da história. O impresso educacional, para Catani, é considerado um instrumento importante de referência para a compreensão do processo histórico educacional e para se identificar novos conceitos educacionais. E aqui eu trago já alguns
poucos resultados, né, daquilo que já foi possível reunir do material e de analisar para esta comunicação. Então, no primeiro impresso, no primeiro colegial que foi possível localizar, que data de agosto, 1º de agosto de 1930, como eu disse para vocês, aqui traz o ano 3, o número 3, então é possível, né, a gente entende-se que haviam pelo menos outros 2 informativos anterior ao ano de 1930, ou pode ser que fosse no próprio primeiro semestre do ano de 1930. E os primeiros slides que eu vou apresentar, a partir de agora os slides que eu vou apresentar, tratam sobre a questão da preocupação sobre a manutenção e a expansão da confessionalidade dos adventistas do 7º dia presente no colégio. Então, esse aqui é um artigo escrito por um dos professores da instituição, que é publicado no colegial, que tem como objetivo combater as ideias evolucionistas. Então, no Brasil, não é algo tão comum em colégios, é bem provável que os adventistas estejam entre os poucos que mantêm a defesa desse tipo de conteúdo, né, dentro da instituição escolar, diferente até de países como os Estados Unidos, em que é comum em alguns estados, até escolas públicas, propagarem conteúdos criacionistas, né? O criacionismo é a ideia da criação, do surgimento do mundo, conforme o primeiro livro da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia do livro de Gênesis, né? Então, aqui se percebe essa preocupação que reafirma a ideia de manutenção, né? Então, o colegial ele serve como um instrumento de manutenção da confessionalidade, porque este é um tipo de conteúdo que até hoje é difundido nas escolas adventistas. Um outro aspecto importante da confessionalidade da instituição é apresentada no número 3 do ano de 1941, no mês de novembro, que traz uma imagem de um lago que hoje não existe mais na instituição, em que é intitulado, o título do texto é Festa Batismal. Então, traz aqui a informação de que 11 rapazes e 12 moças que não faziam parte da igreja adventista, não eram fiéis da igreja adventista, se tornam fiéis a partir da frequência no colégio, de receberem os estudos da Bíblia conforme os dogmas, né, dos adventistas. Então, a instituição, ela servia também no seu aspecto missional, né? Então, ela recebia alunos que não faziam parte da congregação adventista, espalhados, que nessa época já haviam várias congregações no país. Então, servia como aspecto missional, demonstrando esse aspecto, esse caráter, na verdade, da manutenção, né, da confessionalidade da instituição. E, por último, dentro desse aspecto da confessionalidade do colégio, em fevereiro de 1966, o colegial traz um artigo intitulado Quando a Oração Tem Semana. Então, já naquela época, né, era comum dentro do calendário escolar do Colégio Adventista Brasileiro, que no primeiro semestre e no segundo semestre houvesse uma semana em que os alunos se reuniam num auditório ou na igreja. Na época não havia uma igreja ainda, era um auditório, e durante essa semana eram convidados pregadores. Então ali os alunos e alunas passavam a semana ouvindo essas pregações com cânticos, hinos, né, que falavam sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. E hoje isso ainda é uma prática nas escolas adventistas. Então, o colegial demonstra que o colégio sempre se preocupou com essa manutenção da confessionalidade. Como eu disse para vocês, eu fiz estudo de um outro colégio protestante, que, na verdade, a confissão foi ficando distante ao longo das décadas, né?
pelas mudanças sociais, culturais, e os adventistas, através do colegial, é possível perceber que, do passado para o presente, mantém esses aspectos da confissão. Um outro ponto importante aqui é a representatividade. Como eu disse para vocês, o Colégio Adventista Brasileiro é uma instituição importantíssima, foi e continua sendo uma instituição importantíssima para os adventistas do sétimo dia. Então, aqui, no ano de 41, traz o exemplar sobre a matrícula, o número de alunos que haviam no colégio, 289 alunos. Mas o que eu chamo a atenção aqui é para a origem desses alunos. Então, desde o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, o Nordeste, a região da Bahia, já havia uma missão, né, uma sede administrativa só para o estado da Bahia, o Norte. Então, esses alunos vinham de diversas regiões do país, né? Então, é um colégio de caráter, e até hoje ainda de residentes. Então, os alunos moram, alguns desses alunos, parte dos alunos moram na instituição. Então, isso fez com que, depois desses alunos, sob a influência do colégio, né, e era um colégio que tinha um seminário, depois um curso teológico, e hoje tem a faculdade reconhecida de teologia, eles retornam, muitos deles retornam para os seus locais de origem, contribuindo, assim, para a expansão da Igreja Adventista. E sobre a questão dos intelectuais, é um outro aspecto que eu vou abordar, né, estou abordando na pesquisa, a formação de quadros da Igreja Adventista através do olhar para o colegial, em especial o grupo editorial, a equipe editorial do colegial. Então, aqui eu chamo a atenção, eu peguei acho que foram 2 ou 3 nomes aqui. O primeiro, que era o diretor desse primeiro exemplar que foi localizado em 1930, chamado Roberto Rabelo. Roberto Rabelo, ele foi, se não a voz mais importante para os adventistas, uma das vozes mais importantes para os adventistas do sétimo dia. Aqui está uma imagem dele, nos Estados Unidos, eu não me lembro agora a cidade, mas ele, depois de se formar no Colégio Adventista Brasileiro, ele atua em algumas regiões, como pastor, em algumas regiões do Brasil, e é chamado para gravar nos Estados Unidos o programa intitulado A Voz da Profecia. Neste artigo do Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, diz que no Brasil, diferentemente dos protestantes americanos, os evangélicos só passaram a utilizar o rádio 20 anos depois de seu surgimento. Em 23 de setembro de 1943, entra no ar o programa A Voz da Profecia, com meia hora de duração, produzido pela Associação Geral da Igreja Adventista, com sede nos Estados Unidos, e transmitido para 17 cidades brasileiras. Gravado em Los Angeles, o programa era exportado para o Brasil na voz do pastor brasileiro Roberto Rabelo, que morava nos Estados Unidos. Então, Rabelo, que fazia parte do grupo editorial do colegial, dos primeiros, né, ao que parece, é um quadro muito importante para os adventistas. Alguns afirmam que A Voz da Profecia foi o primeiro programa evangélico a ir ao ar no Brasil. Então, os adventistas são pioneiros nessa estratégia de missão, de evangelização através do rádio, e o pastor Rabelo ficou por muitos anos como o orador, né? Depois ele retorna para o Brasil e continua as gravações aqui e as campanhas evangelísticas. E essas iniciativas, né, a partir de Roberto Rabelo, a partir do programa A Voz da Profecia, se dá origem à rede Novo Tempo de Comunicação dos Adventistas do Sétimo Dia, que, segundo o último censo de 2000, se não me engano, 2010, não tenho certeza se foi esse mesmo o último censo, a rede Novo Tempo, em específico a TV Novo Tempo, foi a responsável pelo crescimento dos adventistas no Brasil.
e entre os evangélicos o maior crescimento foi dos adventistas em razão da TV Novo Tempo. Então aqui a importância de um intelectual, de um quadro que fazia parte do grupo editorial do colegial. E eu trago aqui o redator, junto com Roberto Rabelo, que era Oscar Calestani. Opa, eu acabei tirando aqui. Mas Calestani... Sim. Mais 5 minutos? Ok, obrigado, Samuel. Calestani, ele era da região de Pernambuco, e ele retorna depois para a região Nordeste e se torna presidente de da sede administrativa na região Nordeste do país. Então, um outro quadro importante, um outro intelectual importante que fazia parte do grupo editorial. E, por último, o Rubens Lessa, esse já no ano de 1966, percebam que aqui agora o grupo editorial já tem uma nova estrutura, um outro formato, né, ele é ampliado, com vários setores ali, e um dos redatores era Rubens Lessa. Então, quem foi Rubens Lessa? Nascido em Anápolis, no estado de Goiás, formado em teologia pelo então Instituto Adventista de Ensino, que era o Colégio Adventista Brasileiro, e jornalismo pela Faculdade Casper Libero. Em 1973, iniciou seu trabalho na Casa Publicadora Brasileira, editora dos Adventistas, dando início às suas atividades editoriais. Então, a CPB, que é a publicadora dos Adventistas do Sétimo Dia, é uma, se não a maior publicadora dos Adventistas no mundo, e uma das mais importantes no país. Outras editoras fazem contratos com a CPB para as suas impressões. Então, Rubens Lessa, por 30 anos, ele é o editor-chefe, também foi um quadro importante da liderança dos adventistas, que fez parte do grupo editorial do colegial. Eu falei por último, na verdade, eu trago aqui mais um ainda, da capa comemorativa dos 50 anos do colégio, do ano de 65, que é uma foto do professor Orlando Ruben Ritter. Ele está ali à esquerda de vocês com terno e com a sua família, eram 4 filhos e esposa. Ele está sendo enviado aos Estados Unidos num programa da sede administrativa dos Estados Unidos, dos Adventistas, que recrutavam professores ao redor do mundo em instituições estratégicas, para a ideia de ampliação do aspecto denominacional e da confissão dos adventistas na área educacional. E como resultado da ida e depois do retorno do professor Orlando Ritter, ele depois vai dirigir no Colégio Adventista Brasileiro, depois no Instituto Adventista de Ensino, a área de formação de professores. E hoje os Adventistas do Sétimo Dia têm uma, se não a maior rede de escolas particulares no Brasil. São 512 unidades com mais de 225 mil alunos em todas as regiões do Brasil. Então, isso é um pouco daquilo que se pretende analisar, né? A questão, através do colegial, através do impresso, a manutenção em momentos, talvez, de rupturas da confessionalidade do colégio, e os intelectuais, né? A formação de quadros da liderança importantes para a expansão da Igreja para a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, e que fizeram parte do grupo editorial do impresso O Colegial. Muito obrigado. Obrigado você, Jefferson, pela sua apresentação. E olha, bastante densa, com muitas informações, muita pesquisa. Parabéns pelo que você já traz para nós aqui nessa comunicação. Obrigado. Antes de passar às perguntas, eu gostaria de dar um aviso: a gente está com um problema na lista de presença. Então, foi corrigida, mas veio com um pequeno problema, mas aí tem um jeitinho de resolver aqui. Você digita o seu e-mail, depois pede o e-mail novamente. Nesse lugar, digita 1 ou qualquer numeral diferente de 0, tá? E depois seu nome completo. Ele vai aceitar tranquilamente. É uma falhazinha nessa segunda caixa, não deveria ter passado. Então, para quem está tentando preencher e não está conseguindo, faça isso. Seu e-mail, digite 1 na segunda caixa, depois seu nome completo, que vai aceitar, ok? Eu já corrigi, mano. Eu já corrigi. Ok, Samuel.
Ótimo. Se já corrigiu, fica até mais fácil. Obrigado. Bem, então vamos lá. Temos aqui algumas perguntas que foram direcionadas aqui para vocês. Robson, Isis e Jefferson. As perguntas foram feitas de acordo com as suas apresentações. Então, estão bem direcionadas com aquilo que vocês falaram, né? Mesmo até algumas sobre a metodologia, estão bem direcionadas também. Então, eu vou seguir da seguinte forma: eu faço uma pergunta para o Robson, depois outra para a Isis, trago essas perguntas, e depois para o Jefferson, ok? Aproveito para agradecer também a Caroline está me ajudando também a colher as perguntas lá no chat e trazer para cá, copiando, e agradeço também aqueles que enviaram. Então lá, pergunta Robson. Então, Robson, Eric da Silva Porto faz a seguinte pergunta: você já tem uma ideia de que método vai utilizar para desenvolver essa análise da revista? Ele quer dizer em relação à análise de conteúdo, tá? Depois havia uma pergunta também sobre a questão do recorte temporal, mas a pessoa aqui, por que você escolheu a década de 50, mas a pessoa disse que já entendeu durante a sua apresentação. Então, Robson, são essas questões, se você quiser já responder, né, a palavra é sua. Tá bem. Edson, realmente, ontem eu mexendo aqui no arquivo da apresentação, eu acabei excluindo esse slide, né, que detalha a questão da metodologia. Eu também estou utilizando o texto da Cruz e Peixoto como orientação metodológica, e eu ainda não defini, meu projeto não está ainda definido, uma metodologia de análise discursiva, mas a análise da revista em si, né, a autora coloca lá em 3 aspectos. Primeiro, a identificação do periódico, né, a partir dos títulos, do subtítulo, das datas limites de publicações, periodicidade e classificação. Depois, o item do projeto gráfico editorial, que é tentar entender o projeto gráfico, a produção e distribuição, os grupos produtores dessas publicações, a circulação e distribuição, e, por fim, o projeto editorial, pensando na movimentação e posicionamento político dessa revista na conjuntura que ela se expressa, né? E isso é a análise geral da revista. Agora, o discursivo, a partir dos termos, eu ainda não tenho definido. E é isso. Bem, Robson, muito obrigado. Espero que Eric tenha lá respondido. Qualquer coisa, vocês entram em contato com o Robson também, mandam um e-mail para ele. Eu acho que ele se dispõe aí a dar mais detalhes da sua caminhada, da sua pesquisa. Isis, tem aqui, vou te fazer as perguntas que nós escolhemos do chat, né? Temos aí mais 17 minutos até encerrar o tempo que nós reservamos, então deixa eu me fazer as perguntas que foram enviadas para você. Primeiro, a Amanda. Amanda diz assim: Isis, na sua pesquisa, possivelmente você encontrou algumas, entre aspas, prescrições técnicas, materiais, etc., referente à feitura dos jornais escolares. Dentro deste contexto de características de produção cultural escolar, o que te chamou mais a atenção? Essa é a pergunta da Amanda. Legal. Bognaldo também te faz essa pergunta, Isis. Faz parte do seu projeto, você considera identificar os colaboradores do periódico? Você projetou isso e você considera fazer essa identificação? E a Vanessa também pergunta se gostaria de saber um pouco mais sobre os referenciais que você vai trabalhar nas questões de identidade e memória coletiva na escrita impressa. Você conseguiu pegar as questões, Isis? Ok, então, por favor. Então, a pergunta da Amanda, né, sobre prescrições técnicas e materiais para a feitura do jornal, se nós pegarmos a prescrição que vem da França, do Frenet, né, a gente encontra uma proposta, uma perspectiva de uma escola democrática, né, uma escola que
qual que era a proposta de treinamento? Então? Que os alunos escreveriam textos livres em aula sobre assuntos que lhes chamassem atenção e depois se organizariam para imprimir esses textos no impresso, no jornal. Então, o jornal ele fazia parte do processo pedagógico, educacional. Agora, o Guerino, aqui no Brasil, que é uma outra prescrição aí que eu pesquiso, ele sim, ele dá um guia mesmo, um passo a passo de como produzir um jornal escolar. Então, a organização de sessões, que lá no Jornal do Sul eu conseguia ver melhor essas sessões que o Guerino coloca organizadas. Então, a sessão do cotidiano escolar, a sessão de esportes, de humorismos, a parte dedicada aos aniversários, enfim, o cotidiano escolar. E tinha, na prescrição do Guerino, tinha uma organização para onde cada sessão deveria estar. Interessante, porque olhando para a prescrição de Guerino, a gente vê muita semelhança com os impressos. Em relação à pergunta do Aguinaldo, os colaboradores do periódico, sim. Num segundo momento, né, agora eu estou elaborando o primeiro capítulo, mas num segundo momento, sim, entender quem são esses gestores da instituição. Eu tenho o nome de um padre que ele se chamava Eduardo Afonso, e ele aparece como redator de todos os impressos. Então, por meio, inclusive, de outras fontes, tentar entender qual ele era um conselheiro escolar da instituição. E era ele que redigia o impresso. Então, tentar entender qual é a relação desse sujeito com os alunos, qual era realmente a participação efetiva dos alunos na feitura desse impresso em particular, sim, por meio da investigação desses sujeitos que estavam em volta ali dos alunos. E para a Vanessa, né, que ela perguntou sobre os referenciais trabalhados nas questões de identidade e memória, eu acho que eu cheguei a citar durante a apresentação. Então, o próprio Justino Magalhães, ele fala dessas memórias que são construídas na realidade envolvente, né, na realidade da instituição, em relação com os sujeitos que são presentes na instituição. Então, essa memória é uma memória que ele chama de realística, comemorativa e de pouco valor e caráter científico. Então, o Justino traz essas proposições, mas também nós temos o Pollack, o Michel Pollack, que ele fala sobre memória e identidade social. E ele entende esse fenômeno da memória como construído coletivamente, né, um trabalho de gravar, de recalcar, um trabalho de organização da memória, do que se quer ser lembrado. Né? Então, e a memória individual, ela cria a memória coletiva, e essa memória coletiva que traz essa identidade da instituição. E eu tenho uma pesquisadora aqui também, que é a Verena Alberti, que eu trabalhei no mestrado, que ela também está trabalhando com a perspectiva da história oral, na verdade, mas ela também fala, ela bebe nas ideias de Pollack, e ela também fala sobre esse trabalho de organização de memória. Então, essas edições comemorativas, por exemplo, é um trabalho de seleção, né, do que se quer ser lembrado, por quem produz essa fonte, essa obra. Então, e esse trabalho de seleção cria o sentimento de unidade, de identidade, de lugares, né, de instituições, de países, de memória nacional também. Enfim, eu acho que é por aí. Não sei se eu respondi tudo, mas acho que é isso aí. Obrigado, Isis. Eu acredito que as pessoas que te enviaram a pergunta estão satisfeitos com a sua resposta. E se não, também entre em contato com a Isis também. Pode colocar alguma coisa aqui no chat. Se não conseguirem diretamente, a gente ajuda vocês a entrarem em contato diretamente. Muito obrigado. Então, Jefferson, também tenho aqui algumas perguntas que foram direcionadas para você no chat.
A primeira é do Alexandre Cardoso. É um comentário que ele gostaria de saber da sua opinião. O Alessandro diz assim: Jefferson, a escola, enquanto organização cultural, tem um projeto hegemônico de poder. Mas, na minha opinião, não percebo por parte da Igreja Adventista essa intenção. A Igreja não indica candidatos a cargos no Executivo e Legislativo, ao contrário de uma determinada igreja da linha neopentecostal. Como você vê essa minha impressão? Tá? A outra pergunta é da Viviane Calazans. Ela diz assim: Jefferson, você observou a atuação feminina na atuação docente nas instituições adventistas? Se sim, como se dava a admissão dessas professoras? Bem, sobre a primeira pergunta, que foi quem fez? Qual a sua percepção a respeito? Eu não sei se foi só o meu, se foi só eu não consegui ouvir você, Samuel. Será que foi meu? Alessandro Cardoso. Ô Jefferson, por favor, dê continuidade. A questão está no chat, não é? Ah, tá. Acho que deu um problema de sinal com o Samuel. No Samuel, né? Dele. Por favor. Bem, sobre a primeira pergunta, a relação, eu vejo assim, a relação, inclusive, eu vou abordar isso em um momento da pesquisa. Há uma relação dos adventistas com a questão do poder, com quem está no poder. Então, desde a década de 30 e 40, é quando a instituição, o Colégio Adventista Brasileiro, ele ganha um maior protagonismo, inclusive investimentos também públicos. Uma curiosidade, um dos diretores, porque a partir do programa de nacionalismo, de nacionalização de Getúlio Vargas, até então os diretores do Colégio Adventista Brasileiro eram só diretores norte-americanos, né, diretores que vinham dos Estados Unidos. E a partir, então, de Getúlio Vargas, do Estado Novo, precisa agora se reformular, né? Os diretores e professores precisavam ser brasileiros. E um dos diretores, chamado Domingos Peixoto, ele é conterrâneo da cidade de São Borja, onde, se eu não me engano, é São Borja, onde nasceu Getúlio Vargas. Então, há uma proximidade de Domingos Peixoto com Getúlio Vargas. E, nesse período, o colégio, inclusive, ganha a abertura de novos cursos, investimento público, a estrada que ligava a Marginal Pinheiros ao Capão Redondo recebe investimento, iluminação. Então, e hoje eu percebo que, e nesse percurso, né, de história dos adventistas, eu vejo que é uma relação de poder com quem está no poder, né? Apesar de que nas últimas eleições eu venho percebendo que tem ocorrido por parte da liderança adventista uma abertura maior para que candidatos, inclusive, falem nas igrejas, né, coisa que não acontecia em outras décadas. Mas a relação de poder, o que eu vejo é sempre com quem está no poder. Os adventistas têm um movimento, posso dizer assim, diplomático, né, com prefeitos, governadores, presidentes. Então, a relação de poder é esse. E sobre a questão da mulher, eu ainda não consegui, porque, como eu disse, são bem preliminares os resultados aí que eu obtive de pesquisa, mas as mulheres têm um protagonismo muito grande dentro da Igreja Adventista. Haja visto que a principal referência em relação aos dogmas da Igreja é uma mulher, né, norte-americana chamada Ellen White. Ela é a principal referência quando se pensa a questão dos dogmas da Igreja, né? A referência para o projeto de educação, o projeto de saúde, eu não mencionei aqui, mas no quadro do grupo, do corpo editorial do colegial, nós temos atuantes depois na área médica, né? Os adventistas têm uma rede de hospitais, né? Ela é menor do que a de escolas, mas tem uma rede de hospitais que tem como referência Ellen White.
Então, no Colégio Adventista Brasileiro tem algumas protagonistas também aí, mas eu ainda não consegui chegar lá nesses nomes, mas tem sim mulheres que participam ativamente na questão da liderança da igreja. Uhum. E eu acho que Samuel tinha outra pergunta, não sei, cortou o áudio, o Samuel voltou aí, não? Ah, sim, o Jefferson cortou aqui, vocês me desculpem, foi questão aqui em casa. A outra pergunta é da Viviane Calazans. Ela pergunta, não, mas é essa questão da atuação feminina mesmo, que você já respondeu. Era essa mesmo, eu já respondi. Isso, isso mesmo. Tá certo. Primeiro é do envolvimento político, depois da atuação feminina. São essas duas. Tá ok, então. Bem, Jefferson, muito obrigado. Aproveito para agradecer também a Isis, ao Robson e a todos que participaram com a gente desta sessão de comunicações. São pesquisas que estão em andamento, né? Do Robson em nível de mestrado, da Isis e do Jefferson em nível de doutorado, que eu creio que em próximos colóquios a gente pode ver os resultados finais do que ouvimos hoje. Aproveito a oportunidade para agradecer também ao professor Mauro, ao professor Daniel, por me convidarem para dirigir essa sessão de comunicações, e encerramos aqui. Antes de encerrar, devo dizer que a lista de presença foi corrigida, então espero que todos tenham conseguido aí marcar lá seu nome na lista de presença. Nós vamos encerrar agora às 15h26 e retornamos às 15h50, ou seja, tem aí 25 minutos para a gente descansar um pouquinho, depois retornamos para a próxima mesa redonda. Então, encerrado aqui essa primeira sessão de comunicações do segundo colóquio do grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira. Muito obrigado. Samuel, eu quero só acrescentar que nós retornaremos nesta mesma sala, tá certo? As pessoas podem permanecer aqui, que a próxima mesa será realizada nesta sala virtual, ok? Obrigado. Ok.